Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece, Unidos Barcelona, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse culto do Evangelho, que está sendo possível levar a tantos lugares, a tantos rincões do Brasil e fora do Brasil, a mensagem de Jesus, comentada dos tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós fazemos questão de falar Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que ainda existe em muitas partes do Brasil, mesmo em Campo Grande, pessoas que, quando se fala em Espiritismo, fazem confusão com outras religiões. Todas as religiões são louváveis e são permitidas por Deus. Porque se elas existem, há uma permissão de Deus. Mas doutrina espírita é aquilo que está na codificação de Allan Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que esse ano está fazendo 150 anos, o Evangelho do Espiritismo, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, enfim, isso é doutrina espírita. E nós temos também nosso querido Chico Xavier, que foi um médium que deu uma excelente e perfeita continuidade a tudo aquilo que Allan Kardec trouxe para nós. Nós gostaríamos de dizer que no dia de ontem tivemos em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, em Rondonópolis, tivemos a palestra de Dr. Haroldo Dutra Dias, e que ele foi falar lá justamente um tema muito interessante, a peregrinação de Paulo, mas para que ele pudesse falar com muita propriedade, ele chegou de avião em Cuiabá, e de Cuiabá até Rondonópolis, que são em torno de 200 quilômetros de asfalto, tinha ocorrido um acidente. Ele, durante a palestra, disse que teve um congestionamento de 40 quilômetros, mas pela internet nós vimos que foi 100 quilômetros de congestionamento. Então ele chegou, a palestra que era para começar 8 horas, ele saiu 3 horas da tarde de Cuiabá, e chegou quase 9 da noite em Rondonópolis. Então ele teve a peregrinação dele, parando pelo parado pela estrada entre Cuiabá e Rondonópolis, vivenciando a experiência de como para chegar ao lugar, para realizar bem, como às vezes é difícil. Um pedido com 500 assinaturas pedindo que eu viesse a Rondonópolis. 500 pessoas assinaram o pedido para que ele pudesse ir a Rondonópolis. Então vocês veem a sede de conhecimento e a vontade. Então, depois nós vamos disponibilizar em MP3 também, talvez no Facebook, que nós gravamos essa palestra de hoje. Nós gostaríamos também de dizer a todos a respeito que em abril nós vamos ter um Congresso Brasileiro de Espiritismo. Serão 4 cidades no Brasil. Teremos Campo Grande, Manaus, João Pessoa e Vitória, no Espírito Santo. Vai ser um evento muito importante, o Dr. Haroldo estará em Campo Grande. Gostaria de dizer também que ainda temos muitas informações da vida da irmã Aila, que está fazendo com que rompesse uma nova era de diálogo interreligioso entre as pessoas, entre as religiões. Não mais cristão que não gosta de outro cristão, que fala mal de outro cristão, sendo totalmente contrário aos ensinamentos que o Cristo nos deixou, que amar o próximo como a si mesmo. Se a gente ama Deus cristão, como vamos amar os muçulmanos? Como vamos amar os judeus e tantos outros? Então, esse diálogo iniciado pela irmã ainda aqui no nosso estado, em Campo Grande, com palestra em 5 centros espíritas,
graças a Deus, está repercutindo muito bem. A nossa saudação à Rádio Coração do Mundo, que estará também depois transmitido, a Rádio Portal da Luz, que está transmitindo simultaneamente conosco nesse momento, e a Rádio Fraternidade. O nosso abraço carinhoso a tantos outros que estão pelo mundo afora assistindo, em vários países. Mas temos algumas pessoas aqui que nós vamos falar que estão também nos assistindo hoje: a Liana Cristina, a Ana Luísa Cavalcante Sanches, o Fabian da Suíça, mais novo garoto que está assistindo também lá na cidade de Iverdun, a Marta Frommelt no Principado de Liechtenstein e tantos outros que estão também sintonizados conosco neste momento. Então nós vamos pedir a Emanuel de Oliveira que faça a prece de abertura desse encontro. Vamos iniciar nossa prece agradecendo ao nosso Senhor Mestre Jesus, agradecendo ao nosso amoroso amigo Chico Xavier, todos os espíritos que o acompanham, pela possibilidade, um exemplo de vida que foi dado por ele, Chico, que nos facilitou tanto esse caminho de contato com o mundo espiritual que tanto nos esclarece. Vamos agradecer a oportunidade sempre de podermos ter esse contato, que nós possamos desenvolver uma reunião hoje com muita facilidade de entendimento, de compreensão do mundo maior. Que Deus nos auxilie sempre a que tenhamos bons pensamentos, que possamos sempre ocupar os nossos tempos no melhor que o mundo nos oferece, que possamos caminhar dessa forma, afastando os maus pensamentos, sempre estando com Jesus, sempre observando as experiências que Chico ofereceu a todos nós, de como trilharmos o caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. A leitura hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Os itens 5, 6 e 7, pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria. É a mesma lição. Os comentários são do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, Espírito André Luiz. Ideia do bem. Perdão desfaz a mágoa. Esperança detém o desespero. Calma neutraliza a cólera. Paciência dilui a intolerância. Paz distancia a irritação. Discernimento previne o sofisma. Equilíbrio afasta a leviandade. Fé enfraquece a aflição. Caridade
impede o egoísmo. Amor desmoraliza o ódio. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto certo para o veneno do mal. Obrigada. Como resumo da lição de hoje, é que o pecado e o mal é fruto do pensamento. Vamos fazer uma reflexão sobre o pensamento, para que os outros, né, continuem falando sobre o texto do dia. Então, no primeiro momento, eu vou fazer umas indagações para que cada um, consigo mesmo, tenta elaborar as respostas. O pensamento é seu ou você é do pensamento? O que é o pensamento? Para responder o que é o pensamento, vamos nos considerar uma indústria. Então, nesse sentido, posso dizer que o pensamento é um produto. Quem é dono da fábrica desses pensamentos? Possamos concluir que a fábrica, o dono dessa fábrica é o espírito. Quem é o gerente da fábrica? Porque toda fábrica tem que ter um gerente. Vamos encontrar esse gerente em nós mesmos? Poderemos responder que é a vontade? Bom, se é uma indústria, ela necessita de matéria-prima. Quem é a matéria-prima dessa indústria? Eu posso dizer que a matéria-prima é a ideia e a emoção? Então, eu chego à conclusão que o produto dessa indústria é o pensamento. E para melhorar a qualidade desse produto, eu tenho que melhorar o quê? A matéria-prima. Essa matéria-prima é o quê? A ideia e a emoção. Como eu faria para essa melhoria da matéria-prima? Então, eu vou dar uma resposta muito simples que Kardec perguntou aos espíritos nos livros dos espíritos. E a pergunta é a pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Um pouco dentre vós faz esforços. Então, com os pensamentos, dentro dessa fábrica, ela tem um gerente, né, que gerencia tudo isso. Eu posso dizer que esse gerente é a vontade? Então, o que o Livro dos Espíritos diz? Que é mínimo o esforço para você dominar essa vontade. Então, continuando a reflexão. A emanação da mente vai com suas energias e o pensamento. O pensamento é a própria alma que se transporta. Então, nessa afirmação também, nós vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 89, quando Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-nos com a rapidez do pensamento. Aí a pergunta A, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, uma qualidade desse ser. Então, concluindo,
O nosso pensamento, eu posso dizer que o nosso pensamento tem peso, se a própria alma que se transporta. O nosso pensamento tem matéria mental viva e plástica. Então, o pensamento é a ideia, é o resultado das ideias e das emoções. Ele que vai determinar a saúde ou a doença, o bem ou o mal. Tudo está nesse pensamento. Então, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, da obra, né, de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, o que nos fala? Que a nossa vontade, para ser dominada, necessita de um mínimo de esforço. E por que as pessoas dizem que são mandadas pelo pensamento? Que a maior parte, se você questionar, que tem uma dificuldade imensa da disciplina do controle sobre o pensamento. E na mesma obra ele diz que esse pensamento ele é tão forte que é a tua alma que se desloca. Então vamos fazer uma pequena reflexão nesse momento. O pensamento é ideia e emoção. E quando eu conecto com o pensamento coletivo do mal, da violência, eu estou pensando violência. Logicamente, eu estou fazendo violência. Então, muitas vezes, inconscientemente, nós nos envolvemos, né, com a mídia, com o momento, sem percebermos o grande mal que nós estamos fazendo, inconscientemente. E aí, mais um trechozinho. Nós carregamos a nossa psicosfera. Além de nós impregnarmos a psicosfera, nós carregamos também a nossa, e dependendo dessa nossa sintonia, dessa nossa abertura de canal, nós estamos receptivos à psicosfera do mundo. Tudo que está acontecendo no mundo, nós trazemos para dentro de nós. Qual é o canal? O pensamento. Então, essa reflexão, né, eu trouxe hoje, porque é uma coisa que me incomoda muito, e que eu busco muito, e que sou um processo de aprendizado, de domínio do pensamento, em função da melhora da qualidade de vida minha e do meu próximo. Então, vou, né, concluindo, fechando a minha fala, eu vou pegar um pensamento de um filósofo, o Proust. A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Então, bom dia a todos. Bom dia mais uma vez. Fazer um breve comentário sobre a lição. Eu sempre pensei que quando a gente consegue de alguma forma repelir um mau pensamento, né, tomar uma atitude contrária a esse mau pensamento, sei lá, ou silenciando, né, ou tomando uma atitude contrária, né, tendo um ato de bondade, enfim, que a gente já estava um grande avanço, é um grande mérito, né, você está caminhando em sentido do bem. Aí vem a lição hoje, né, Jesus nos fala assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aqueles que têm puro coração sequer pensam no mal. Assim, então é difícil, né? Muito difícil não pensar no mal. E para o nosso consolo, para o meu consolo, nesse livro Jesus no Lar, psicografia do Chico do ele reconhece toda essa dificuldade, que é difícil. Ele fala assim: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres.
nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos cercam. Então, realmente não é fácil, é difícil. Naquela época era, hoje continua sendo, acredito, porque olhando ao nosso redor a gente vê injustiça, guerras, misérias. Então, manter o pensamento somente no bem realmente é muito difícil. E Jesus, nessa mesma lição que chama a lição da semente, ele nos dá esse exemplo. Ele fala que nós devemos nos comparar às sementes, como se, vamos dar o exemplo do trigo, que é lançado à terra, que vai nesse lamaçal, nas profundezas, né, na escuridão. E mesmo com toda a dificuldade, ele procura a luz, consegue germinar, vence as dificuldades e dá frutos, né? Produz. E que a gente deve ser assim também, tentar não se cansar ou não desistir de trabalhar no bem incessantemente, porque é isso que vai propiciar a nossa elevação, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. E nessa lição também interessante, ele compara aquelas pessoas que ainda não estão trabalhando no bem, né? Que são como sementes que dormem, porque possuem assim valores, valiosos valores, e que ficam, né, parados, não são utilizados. Mas ele diz que toda semente vai ter que germinar, porque vai vir, aqui a expressão as tempestades, os aguaceiros das tempestades, os furacões que vão remover a terra e fazer com que essa semente possa germinar. Ele fala: nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. Então, em certo momento, se a gente não ainda começou, né, a trabalhar no bem, a dificuldade pode bater a nossa porta, e aí nós vamos iniciar essa jornada, essa caminhada. E naturalmente que conquistar essa pureza de coração, ela não vai acontecer de um dia para o outro, né? A gente sabe, são reencarnações e encarnações, né? Muita dificuldade de trabalho para a gente adquirir essas qualidades. Então, só para concluir, o Sr. Carlos falou que tem crianças assistindo. Quando a gente lê essa lição do pensamento, né? Eu me lembro da história, da lenda do lobo bom e do lobo mau, que era um velho índio ensinando seu neto das batalhas, das lutas que o ser humano trava, a pessoa trava dentro de si. É uma batalha entre o lobo bom e o lobo mau que existe dentro de nós. Então, o lobo mau seria toda a raiva, a inveja, a vaidade, o orgulho, as mentiras. E o lobo bom, ao contrário, a verdade, a pureza, a fé, bondade, fraternidade, humildade, paz, tudo de bom, né? Paz, esperança. E aí o neto, refletindo sobre essa história, pergunta ao avô: mas e quem vence? Aí o avô responde: vence o lobo que você mais alimenta. Então, vence aquele que você mais alimenta. Então, que a gente possa, a partir dessa lição de hoje, de sempre agora, alimentar só o lobo bom que existe dentro de nós, tendo bons pensamentos, né? E aí, quem sabe, um dia alcançando essa pureza de coração que nós todos almejamos. É isso. Bom dia a todos. Essa lição me levou a refletir em alguns momentos. O momento que eu tive contato, na verdade, com essa lição foi na adolescência, foi na igreja, né? Foi na igreja católica, e o padre fez justamente um comentário como esse: olha, esse adultério, né? Ele é muito mais do que só o adultério, todo o pensamento, né? Ele fez esse comentário. E quando eu escutei isso, né, o pecado por pensamento, eu falei: eu estou condenado, né? Criança, né, jovem, estou condenado, né? Por que isso, né? Por quê? Ué, é natural que eu pensasse aquilo, né? Naquele momento, porque nós trazemos uma herança mesmo do passado, todos nós, pelo menos a grande maioria de nós, um passado de erros, né? De indisciplina do pensamento e de atitudes, né?
como que você vai achar que nessa início dessa encarnação você vai estar com pensamento puro? Não. Nós vamos estar assim com esse pensamento e é natural no nosso estágio, né? Então, mas eu não tinha esse entendimento, então eu fiquei aflito, né? Eu tô perdido, né? Porque eu, enquanto jovem, quando eu ia para a escola, eu ficava pensando que eu ia encontrar o menino, o coleguinha que pensava diferente de mim. Eu já pensava que eu estava brigando com ele, estava batendo nele, que estava falando mais alto, que estava superando, né? E aquilo era uma constante, né? Era algo natural. Com o passar do tempo, a gente vai identificando isso como algo... e é interessante que eu pensava mesmo, olha, mas como que esse pensamento vem? Por que eu estou pensando isso dele? Quer dizer, já é um avanço, como disse o Evangelho. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo fazer isso com ele, né? Então começa a vir as reflexões. Aí vem a doutrina espírita, extraordinária, com a luz, nos explicando tudo isso, né? Então a gente começa a entender que esse pensamento, que esse processo é um processo natural, mas que nós temos que superar, que todas as dificuldades que nós estamos passando é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus nos envia para que a gente possa aprender com ela, com essas dificuldades, né? Então vem a leitura dos livros espíritas, reflexões como essas, os estudos que as casas nos proporcionam. A gente começa a mudar. E aí já está resolvido o problema do pensamento em nós, né? Está resolvido. Não está resolvido, né? Depois de todo esse processo de trabalhar na casa espírita, eu passei um ano, eu contei porque eu achei tão interessante, porque algo aconteceu com uma pessoa muito, muito próxima e me magoou profundamente aquilo, magoou profundamente. Eu fiquei contando que eu fiquei um ano, e faz pouquinho tempo que eu consegui superar, né? Um ano lutando para poder superar isso. Porque um dia eu estava fazendo prece, Senhor, né? Por que isso demora no meu coração? Por que eu tenho esse sentimento? Aí eu amenizava, né? O trabalho constante, as reuniões espíritas, o trabalho social no campo do bem, né? Vai nos fortalecendo. Quando me via, eu já estava de novo degladiando como aquele menino lá atrás, como aquele adolescente, né? Aí, chegando quase às raias de desejar pela lei da ação e reação, né? Que ele fosse punido pelo... Olha só, punido pela lei de ação e reação. Pegando até mesmo da doutrina espírita, né? Para que eu pudesse vê-lo numa situação, né? Eu falei, não, mas eu não tenho que desejar isso não está no meu coração, tem alguma coisa. Então, olha só, a luta, né? Eu só estou falando de mim, né? A luta para buscar esse pensamento saudável não é fácil. Bom, eu falo por mim, né, gente? Né? Quando essa reflexão sempre eu vejo que é para mim, né? Então a gente vê a grande luta. O Evangelho, quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem várias passagens que ele fala esforçai-vos, esforçai-vos. Então essa palavra esforço, ela é necessária no nosso momento atual, para que a gente, e é o que está dizendo o texto, para que a gente atinja um padrão melhor de pensamento, né? Todas as vezes que chegar realmente esse pensamento que não é bom, a gente já sabe distinguir isso hoje, né? Não, vamos lançar mão realmente da prece, do trabalho no campo do bem, na mentalização, participar das reuniões. É importante participar com disciplina. Nós precisamos nos disciplinar para as nossas reuniões, né? Constantemente as leituras, né? As nossas preces. Tudo isso são recursos extraordinários para que a gente vá alcançando realmente esse padrão e a gente consiga realmente superar as dores, as decepções, as mágoas que virão. Se não vieram, ainda vão vir nessa encarnação. Pode ficar tranquilo que vai vir,
pelo nosso bem. E todas as vezes que formos realmente instigados ao nosso mais íntimo sentimento, que nos machucar, aí está a nossa oportunidade. Deus está nos dando oportunidade de superação através do bem, né? Que bom, que maravilha, e graças a Deus nós temos já essa reflexão, esse entendimento trazido pela doutrina espírita, né? Tá, paz. Bom dia a todos. A gente vai ouvindo várias pessoas e começa a voar. O pensamento voa. E como diz como é que o pensamento voa? Parece coisa à toa quando a gente começa a pensar. E fiquei pensando e fiquei até perdido. É como se eu tivesse perdido meu roteiro. Fico acompanhando. Depois, o que é que eu vou falar agora? Mas no Evangelho, logo no livro, primeiro capítulo, diz: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, Jesus. Então, nessa lição de hoje, oitava, das bem-aventuranças, ele toca numa dessas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus já está dizendo, para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós temos que ter a pureza de coração. E Cristo vem dizer, pecado por pensamento. A lei humana não pune o pensamento. Ela só pune a exteriorização do ato que infringe a lei, seja por ação ou omissão. Leva em conta o pensamento, talvez na dosagem da pena. Quando a pessoa ficou demonstrada que ela preparou, foi meticulosa, na prática de um fato, na prática de um crime. Então lá é uma agravante para mostrar como é que ela foi exímia na prática daquele fato. E Jesus vem, pensamento por adultério. Puxa, só em pensar já está cometendo o crime de adultério. Então Jesus não veio destruir a lei, ele veio ampliá-la, veio explicá-la, veio nos trazer, assim dizer, tirar essa venda dos nossos olhos para que tenhamos essa compreensão ampla. Logo de início diz que a palavra adultério, aqui, não tem que ficar restrita só ao crime da pessoa casada, que pratica uma relação sexual com outrem, seja casado ou não. Mas adultério é no sentido de toda falta, de todo desvio de conduta, é no sentido muito mais amplo. É toda imperfeição. E já vem logo, pecado por pensamento. Vem na raiz. Tudo que fazemos, ele passa pelo critério do pensamento. Pensa, aquela solicitação da mente, a gente fica só pesando, para depois exteriorizar. Solicita, delibera, exterioriza. Nós nunca fazemos quase nada de inopino. Até os jovens, quando se casam, eles pensam quando é que vão ter o primeiro filho. Eles elaboram. Vamos arrumar a casa, vamos arrumar as roupinhas do bebê, um quarto, etc. Então, a preparação. Por isso que Jesus vem logo no núcleo, no pensamento. E na questão 834 do Livro dos Espíritos, diz, o homem é responsável pelo pensamento, diz Kardec, é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou a absolve, segundo sua justiça. Deus respeita nosso livre-arbítrio, mas ele o condena. Porque nós estamos, por assim dizer, vivenciando, mexendo, quando temos maus pensamentos, em coisa ruim. E se nós aprendermos a purificar o pensamento, a direcionar nosso pensamento, como foi dito aqui, nós evitaremos muitas faltas.
Por que é que eu não pensei antes de fazer isso? Eu não observei, porque o pensamento, a gente vê mais adiante, quando a gente começa a pensar. Então é o chamamento que Jesus vem nos dizer. E parece que é o do Filho que diz: todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. Então todas as obras é ato de pensar. Então Jesus ensina: pecado por pensamento, vigiai seus pensamentos. E Emmanuel, lá do Pão Nosso, diz assim: pensar é criar. Vejam a força dessa energia do pensamento. Por isso é que devemos vigiar nossos pensamentos. Devemos vigiar. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele nos dá todos os instrumentos para que possamos questionar, para que possamos ter bons pensamentos. Por isso essa questão que foi formulada aqui no Evangelho, aquele que se compraz no mal, aquele que, vamos supor, que cobiça a mulher, já desejou no pensamento, ele já está cometendo adultério perante a lei divina. Mas se ele tem esse pensamento para o mal, no sentido de gerar o crime, o adultério, nesse sentido amplo, tudo que corrompe o espírito, tudo que traz impureza para a nossa alma. Esse é o sentido amplo do adultério que Cristo analisa hoje aqui. Bem-aventurados os puros de coração. Ele quer que nós nos purifiquemos para que possamos nos aproximar do Pai. Nós impuros, qual de nós aqui, nosso lar, vamos, na hora da refeição ou em qualquer momento, deixar que entre algo putrefato em nosso lar? Por exemplo, um ovo goro quebrado ali, afasta todo mundo. Então a impureza nos afasta de Deus. Por isso é que nós devemos procurar fiscalizar nossos pensamentos. E aquele que deseja o mal e não pratica, porque não teve oportunidade, ele já cometeu o crime. Ele já, todas as fases se fizeram, se realizaram, da solicitação, deliberação, exteriorização. Realmente não chegou aquele ato, mas o que dependia dele, ele fez. Então ele é culpado. Como foi dito antes, o pensamento nós temos que fiscalizar. Porque se nós nos vigiamos, podemos cair, mas levantamos. Da próxima vez eu vou me esforçar mais. Onde foi que eu errei? Para evitarmos ir saindo dessas impurezas. E indo, saindo desses lamaçais em que nós ficamos nos remoendo. Um dia nós sairemos. Esse banho da purificação, da pureza, depende do nosso pensamento. Como diz, pensar é criar. Então nós temos que aprender a pensar bons pensamentos. E antigamente, na igreja, quando a gente dava o evangelho, o pecado é por pensamento, palavras e obras. E eu pensava, que coisa, é pecado só em pensamento? Nunca entrava no meu cérebro de menino, não entrava em conversa. Eu só apanho quando faço algo de ruim. Então por que eu estou pecando por pensamento? Cristo vem e nos ensina. Ele é o conhecedor da alma humana. E todos nós temos esse conhecimento, sabemos. Mas por que é que não fiscalizamos nosso pensamento? E como foi dito uma colega aqui antes, quem é que conduz? Será que nossos irmãozinhos que querem ver nós não termos isso nessa reencarnação, não estão nos conduzindo? Nós não estamos nos sintonizando com eles? Porque nós não deletarmos ou tirar dessa sintonia para buscarmos o caminho do bem. Então a fiscalização do pensamento é a única forma
tendo bons pensamentos, nos aproximarmos do amor, nos aproximarmos do Pai. Muito obrigado. Bom dia, irmãos e amigos. Nós ouvimos o Dr. Hildebrando lembrando uma canção antiga. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É uma canção bastante antiga que ele lembrou em boa hora para ilustrar o que vem a ser o pensamento. E também nós já ouvimos dizer assim: diga-me em que pensas e eu te direi quais são as suas companhias espirituais. E a gente encontra às vezes pessoas que: o que aconteceu com você? Estou muito magoado, estou muito aborrecido, me fizeram uma traição enorme, atrapalharam o meu negócio a propósito, mas eu vou vingar, eles me pagam. Vão descontar tudo isso que me fizeram. Quais serão os espíritos que estão se achegando dessa pessoa que assim está pensando? Os espíritos devem estar dizendo: é isso mesmo, vinga mesmo, faz o mal que ele te fez, devolve em dobro, se possível for, tem que fazer isso. E a pessoa vai sendo fortificada naquele pensamento negativo de vingança, de maldade. Se por acaso acontece exatamente o contrário, olha, eu passei por uma situação bastante difícil, pessoas interferiram e até me prejudicaram, mas eu não estou magoado com isso não. Eu estou tomando com isso uma lição, um aprendizado. Eu não vou... mas revida isso. Não vou revidar. Não vou revidar. Porque se eu for revidar, eu vou descer um nível mais do que ele já está. Eles cometeram um mal, eu vou cometer outro também. Ou talvez pior, não vou revidar. Que Deus perdoe, eu estou procurando perdoar, limpar o coração de qualquer mágoa. Por isso o Evangelho. Bem-aventurados que têm puro coração, aqueles que não guardam rancor, que não guardam mágoa, que não pensam em vingança, em retribuir o mal com o mal, mas o bem com o bem. E se houve um mal, que tome como lição de aprendizado. Jesus, no momento extremo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não falou no último momento: vocês estão me crucificando, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Espera lá que eu desconto essa. Nunca Jesus teve esse nível de vibração. O nível de vibração de perdão. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele estava distribuindo com esse ato amor, caridade, afago àqueles que estavam tão equivocados naquela época, que levaram o nosso Mestre à cruz. E com esta condição ele nos deu um exemplo fantástico de como ver, de como enfrentar as dificuldades que a vida às vezes nos apresenta. As dificuldades são um desafio à nossa capacidade de luta. Luta para o bem, luta para o bom caminho, luta para vencer as dificuldades e, acima de tudo, vencermos a nós mesmos. Que os nossos maiores inimigos não são as pessoas que pensam que nos fazem mal, porque quem pensa que nos está fazendo mal a si próprio. E se nós agasalharmos esses pensamentos, estamos também construindo uma barreira intransponível para as vibrações puras espirituais. Se nós estivermos com o coração puro, com o coração aliviado de qualquer peso de vingança, nós estamos ganhando degraus no processo evolutivo. O que viemos fazer aqui na Terra se não aprender, se não melhorar, se não cultivar as nossas possibilidades interiores? Já foi dito aqui, Deus
respeita o nosso livre-arbítrio. Eu quero seguir o caminho do mal. Vai seguir, meu filho, mas vai encontrar barreira lá na frente. Vai encontrar dificuldade. Vai ter que ressarcir esses débitos. Quero seguir o caminho do bem. Segue, meu filho, vai pelo caminho do bem, que você vai encontrar paz, felicidade, vai encontrar recursos para crescer cada vez mais. Foi dito também aqui que os grandes pensadores tiveram, por isso já chamam pensadores, utilizando o pensamento das grandes invenções. Então, enquanto ouvíamos o doutor falando aqui, pensava em Santos Dumont. Quantas noites, quantos dias, quantos cálculos teria feito Santos Dumont, olhando os pássaros que abrem as asas e voam pelo céu e se transportam de um lugar para outro. Mas e se o homem também pudesse voar? Mas o homem não tem asas, fisicamente falando, mas tem asas espirituais de pensamentos que pode avançar e ir muito longe, muito além. E se eu criar uma máquina e colocar asas nessa máquina, imitando os pássaros? E se eu colocar um instrumento que faça funcionar como funcionam os carros aqui em terra, esse instrumento que eu estou aqui cogitando poderá dar certo. Assim veio 14 bis e outras evoluções mais que o próprio Santos Dumont fez. Por isso está escrito lá em Petrópolis, num monumento, numa praça, com homenagem a Santos Dumont, e escrito embaixo: quanto menores as distâncias, maior Santos Dumont. E quanta coisa que a humanidade evoluiu, a ciência cresceu depois da invenção do avião. Eu penso que se o próprio Santos Dumont viesse naquelas condições, daquela época, e ver esses aviões supersônicos e essas viagens interplanetárias, o que é que ele deveria pensar, hein? Que o primeiro passo foi dado por ele, pelo pensamento para o bem, tanto é que ele morreu de desgosto por ver que o instrumento que ele inventou para aproximar as criaturas estava sendo usado como instrumento de guerra, de ataque. Isso o feriu profundamente, o que levou à morte física. Não foi para isso que ele inventou o avião. O seu pensamento ficou aborrecido, entristecido ao verificar que a inteligência humana, ao invés de tomar aquele instrumento para o caminho do bem, muita gente estava se valendo desse instrumento para o mal. Outros tantos, Alexandre Graham Bell, olha, vamos fazer um instrumento que a gente possa falar à distância. E foi inventado o telefone. E os remédios, e a medicina. Quanta gente está desbruçada num escritório, num laboratório, verificando de que forma vamos combater o câncer, de que forma vamos combater as doenças que espalham por aí. É o produto do pensamento. Pensemos positivamente, pensemos cristãmente, pensemos alto, nobre, procurando nos identificarmos com as vibrações de mais alto que se acercam de nós, que nos envolvem e que nos mostram coisas boas. Pensemos para o bem e seremos bons. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Capítulo 8º. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério. Num trabalho realizado com crianças na periferia,
um dia, no momento em que estava servindo o lanche, se organiza as crianças em fila para que elas, ao chegar a sua vez, peguem o seu lanche. E uma criança mais sensível, danada, sempre dava uma escapulida e queria avançar na fila e ser atendida na frente das demais. Aí a tia ia lá, conversava com ele, explicava, levava ele de volta. Dali a pouco tá ele lá de novo. Aí teve uma hora que a tia falou com um certo rigor com ele. Aí ele pegou, olhou bem para a tia e falou assim: olha, também eu tô de mal com você, para sempre. Pôs a mãozinha assim, pequenininho, né, olhando para cima. E ela falou: vai lá pro seu lugar, você tem que ficar lá. E aí ele ficou no lugar dele. Aí a fila foi caminhando. Quando ele chegou na vez dele, ele olhou para a tia e falou: viu, eu fiquei direitinho na minha vez, né, esperando a minha vez. E pegou e deu um abraço nela, meio pelas pernas assim, porque é pequenininho, né. Aí ele falou: você não falou que estava de mal? Para sempre? Aí ele falou: mas o para sempre já acabou. A pureza da criança, né? Tem uma passagem no Evangelho que fala mais ou menos assim, que Jesus pregava para uma multidão de gente. E estava ali pregando, quando de repente chega alguns fariseus e doutores da lei arrastando uma mulher e jogam ela aos pés de Jesus e fala para ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser lapidada, apedrejada. Que dizes tu? E ali eles tentavam Jesus, porque se Jesus falasse: não, se a lei fala isso, então tem que apedrejar, aí ele estaria deixando a caridade de lado. Ou se ele falasse: não vamos fazer isso não, ele estaria contrariando a lei. Mas ele, captando a vibração das pessoas, ele se abaixa e fica escrevendo no chão. E aí um olha para o outro ali, meio desconcertado, e volta na pergunta, insistindo que ele respondesse. E aí Jesus levanta e olha bem nos olhos de cada um e fala: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E volta a escrever no chão. E aí conta que ele se aproximava e olhava o que estava escrito no chão, e ali Jesus escrevia os pecados de cada um. E eles olhavam, ficavam envergonhados, deixavam a pedra e iam embora. E assim começaram a sair e foram embora os escribas e fariseus que estavam ali tentando Jesus. E ele continua ali abaixado, até que cessa aquele burburinho. Quando ele olha, só está ele e a mulher no local. E ele pergunta para ela: cadê aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor, também eu não te acuso. Vá e não tornes a pecar. Essa passagem é bem conhecida, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe nessa passagem de Jesus. Quando começa a narrativa, fala que Jesus pregava para uma multidão de gente. Quando chegaram lá aqueles que queriam criar intriga. E no final fala que ele estava só com a mulher. Cadê aqueles que estavam ali ouvindo Jesus? Que estavam ouvindo as pregações de Jesus, os ensinamentos? Eles também saíram, porque eles também pegaram pedra para atirar. Mesmo ouvindo Jesus, eles se influenciaram por aquela vibração, e se fosse definido atirar pedra, eles também provavelmente iriam atirar pedra. E fazendo um paralelo conosco, no nosso dia a dia, a gente
como já bem comentado aqui pelos companheiros que nos antecederam, a gente recebe várias influências. E às vezes, o Wagner falou que está ali lutando, orando, mas de repente vem uma influenciazinha, a gente já cede. E às vezes já se arma para agredir o outro. Quando é para nós, a gente tem uma série de justificativas, de desculpas. Não, eu fiz isso porque aconteceu aquilo, eu estava num mau momento. Mas para os outros, às vezes, a gente não tem essa condescendência. A gente pega a pedra e, se deixar, a gente vai lá e massacra. Então, nessa passagem de Jesus, fica esse ensinamento para nós. E aquela mulher foi servir, ela se transformou numa propagadora da doutrina de Jesus. Ela foi depois morar numa cidadezinha na Grécia e lá, até a morte, com toda a simplicidade e pobreza dela, ela acolhia doentes, leprosos, e cuidou até o dia em que ela morreu. Mas fica sempre marcada a parte negativa. Então, nessa mensagem aqui, Kardec pega uma passagem do Evangelho de Mateus e uma passagem do Evangelho de Marcos, e depois ele puxa para a verdadeira pureza, que não está somente nos atos, mas no pensamento. Às vezes a gente faz alguma atitude que não demonstra o nosso sentimento, ela está disfarçada e pode passar uma imagem que não é a real. Mas perante a espiritualidade, o sentimento, ele é visto, é marcado. A nossa aura traduz o que nós realmente sentimos. Quando o Dr. Delbrando falou aqui das penas humanas, do julgamento humano, se julga pelos fatos, como ele explicou, pelo que está se vendo. Mas ainda ali a intenção é levada em consideração. Imagina no plano espiritual. A gente fala, não, mas eu não fiz, o que eu fiz foi isso. Aí projeta num telão lá, vai ver o nosso comportamento, a nossa atitude. E assim como aquela criancinha que estou de mal para sempre, mas em pouco tempo o para sempre passou. E ela se modificou. Nós, ao longo das encarnações, também estamos nos modificando. A lei é de amor. A lei é de amor. Nós vamos chegar lá. Nós estamos numa trajetória na direção de amar. E aos poucos a gente está purificando o nosso coração. A gente vai se libertando das nossas tendências equivocadas. Algumas coisas que a gente se comprazia no passado, hoje a gente já não se compraz mais. Alguma influência que vem, a gente já rechaça. Às vezes até dá vontade de fazer, mas a gente fala, não posso fazer. E tem coisa que nem mais toca a gente. A gente nem é sensibilizado por aquilo, por influências negativas. Essa é a nossa trajetória de crescimento. E com relação às influências gerais que a gente passa, né? Se a gente se perguntasse agora, quantas decisões eu tomei hoje? Vocês já contaram isso? Já notaram? Quantas decisões a gente toma por dia? Você abre o olho de manhã e fala, puxa, vou levantar ou vou dormir mais um pouquinho? Já tem que tomar uma decisão ali. E assim, a gente vai tomando várias decisões no dia. E essas decisões vão se tornando hábitos. A gente faz coisa hoje que a gente nem percebe que está tomando decisão. E as influências às vezes chegam, boas ou não, e a gente tem que decidir. O que eu vou fazer? Mas isso não é muito rápido, né? O nosso computador aqui processa isso muito rápido. E a gente toma decisões às vezes sem perceber. Algumas são acertadas, outras não. E na medida que a gente está evoluindo,
a gente vai percebendo as que são acertadas e as que não são, e vai corrigindo, se adequando, e com certeza hoje nós estamos já muito melhor do que éramos no passado. E a doutrina espírita nos proporciona um entendimento rápido de quando a gente cometeu algum desatino. Aí vem imediatamente a consciência nos mostrar, para estimular a vigilância, para que a gente não repita o mesmo equívoco novamente. É importante que a gente participe de pontos como esse, que a gente busque sintonizar o nosso pensamento com uma sintonia do bem, procure assistir bons programas na televisão, na internet, frequentar bons ambientes, e assim a gente vai criando um ambiente apropriado para que a gente sempre esteja em sintonia com o nosso protetor, com os espíritos bondosos, para poder gerar um produto bom, como foi falado pela Eni no comentário dela, que nós produzimos palavras, produzimos atitudes que podem ser boas ou não, depende da nossa sintonia. E não estamos sós, sempre estamos acompanhados. Acompanhados por quem? Depende da nossa sintonia, depende da pureza do coração. Que Deus abençoe, muita paz, uma boa semana, fiquem com Deus. Nós gostaríamos de relembrar a respeito, para que todos pensem no diálogo interreligioso, diálogo entre as religiões, entre os cristãos. Nós estamos na Terra para aprender a amar, mas se nós amarmos somente aqueles que estão próximos de nós, ou que são gentis e generosos conosco, que diferente nós fazemos? Eu gostaria também de dizer a todos que eu vou colocar no Facebook da Beth, já coloquei uma vez, mas vou colocar novamente, um link de um grupo da Austrália, que necessariamente não são espíritas, mas estudam muito a respeito da reencarnação. E a reencarnação é a justiça divina. E toda semana sai um boletim novo. E nesse boletim dessa última semana que vou colocar, aparece lá sobre Anne Frank, da Holanda, aquela judia que esteve presa na Segunda Guerra Mundial, e tem um histórico muito grande que foi focado em várias partes do mundo. E ela está reencarnada, reencarnou em 1954, mas há todo um histórico de comprovação. Para aquelas pessoas que têm dificuldade em inglês, se usar o Google Chrome, ele já vai traduzindo tudo. Vai dar para ver muita coisa interessante. Relembrando também, isso não é doutrina espírita, isso são pesquisas de reencarnação. Porque às vezes as pessoas pensam que reencarnação é estudo só da doutrina espírita. Não, a ciência está estudando, e muito, e apresentando resultados. Tem também aquele filme que a Rede Globo uma vez apresentou no Telecine Premium, que eram Os Sonhos de Ontem, que depois, que era conhecido nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa como o filme Yesterday Children. Está no YouTube esse filme. E que no Brasil, o Oceano Vieira de Mello também editou com o nome de Minha Vida na Outra Vida. É interessante que as pessoas possam assistir esses filmes para ter algum conhecimento de fatos concretos de reencarnação. Nós vamos falar também aqui sobre o tema do próximo sábado, que será o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Item 17. Carregar a cruz.
Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Nós convidamos agora o nosso irmão Lenir para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Vamos? Não estou sabendo. Estavam me lembrando, essa nossa TV aqui ainda tem algumas falhas que estamos ainda aperfeiçoando. O senhor Aguinaldo Paviani vai falar aqui no próximo sábado. Teremos então no próximo sábado a palestra do senhor Aguinaldo Paviani. A lição fica para o outro sábado. Meus irmãos, neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Criador. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A quem adoramos, glorificamos e amamos. Vamos voltar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, que com grande sacrifício veio até estas paragens para exemplificar o cristianismo. Uma vez que o conselho indica e o exemplo arrasta. Vamos pensar nos espíritos protetores. Nosso irmão Eurípides Barçanufo e outros tantos espíritos protetores desta casa também. Vamos pensar nos nossos anjos guardiões, que tanto trabalho nós damos. Vamos pensar nos nossos queridos parentes que nos precederam na pátria espiritual e que lá nos aguardam e que felizmente um dia com eles nos encontraremos. Vamos agradecer a todos, a todo mundo maior, por esse banquete de ideias tão profundas, tão sutis, tão delicadas, para que não dizer sábias, que esse reduto já é capaz de produzir num dos momentos, num dos sentimentos, num dos atos mais sutis da nossa vida, que é o pensamento, tão grandioso, tão criativo, tão benéfico e ao mesmo tempo tão perigoso. Agradecemos muito por muito que aqui recebemos e pedimos ao mundo maior que nos ajudem a ter forças para muito pensar em tudo que aqui foi dito, para transformarmos esses pensamentos em realidades. E vamos pedir também que o banho de luzes, hoje aqui produzido, abranja a maior parte possível da nossa cidade. Que assim seja.